Sabe quando a gente abre um aplicativo, salva um arquivo ou só dá uma navegada na internet? Pois é, por trás de cada clique existe um herói anônimo trabalhando sem parar. Ele é o verdadeiro maestro do computador. E hoje a gente vai desvendar quem é esse componente tão crucial que, apesar de essencial, quase ninguém percebe. Já parou para pensar nisso? O que de fato gerencia tudo, o processador, a memória, e garante que todos os programas conversem em harmonia? A resposta está bem na nossa frente o tempo todo, mesmo que a gente não enxergue. E essa força, claro, é o sistema operacional. Ele é o programa mais fundamental de todos, aquele que dá vida para o hardware e permite que a gente interaja com as máquinas de um jeito que faça sentido. Então, o ponto central é este aqui. O sistema operacional, ou SO, tem duas missões gigantes. Ele é o controlador, tipo um gerente que organiza a execução de todos os outros programas. E, ao mesmo tempo, ele é uma interface, um tradutor, que faz o software e o hardware falarem a mesma língua. Sem ele, o nosso computador seria só uma caixa de metal inútil. E o SO vive num eterno dilema, sabe? Numa corda bamba. De um lado, ele precisa fazer o computador ser conveniente, fácil de usar. Do outro lado, ele tem que garantir que os recursos da máquina, processador, memória, sejam usados da forma mais eficiente possível. E acredite, esses dois objetivos nem sempre andam de mãos dadas. Essa dualidade toda faz a gente pensar no sistema operacional como se ele tivesse duas faces bem distintas. Uma que a gente vê e com a qual interage, e outra que trabalha em silêncio, gerenciando cada detalhe. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Bom, a primeira face do software é a de um assistente super prestativo. Ele que nos dá as ferramentas para criar programas, que cuida de todo o processo para executá-los, que gerencia o acesso à impressora, ao teclado e até lida com os erros que aparecem. Basicamente, ele esconde toda a complexidade do hardware para que a gente não precise se preocupar com nada disso. E aqui está a segunda face, o gerente rigoroso. Nesse papel, o SO não é um assistente, ele é o chefe. É ele quem decide qual programa vai usar o processador e por quanto tempo. Ele que distribui os pedaços da memória para cada aplicativo e controla o acesso a todos os dispositivos. Ele é o grande responsável por garantir que os recursos sejam compartilhados de um jeito justo e principalmente eficiente. Agora, vamos entrar num dos maiores desafios do SO, que é uma verdadeira arte, a multitarefa. Sabe quando a gente está ouvindo música enquanto escreve um e-mail e ainda tem umas abas abertas no navegador? Como é que um computador com um único processador consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Olhem só para esse número, 96%. É impressionante. Isso representa a porcentagem de tempo que um processador podia ficar parado, ocioso, em sistemas mais antigos, só esperando uma operação lenta acontecer, como ler um arquivo do disco. É um desperdício de poder de processamento que hoje seria impensável. O problema era esse, a uniprogramação. O computador executava uma única coisa de cada vez, aí quando esse programa precisava ler algo do disco, o que é uma eternidade para a velocidade do processador, a CPU simplesmente parava, ficava de braços cruzados esperando. Ineficiente é pouco para descrever. E aqui vem a solução brilhante, a multiprogramação. O SO percebe que, enquanto o programa A está lá, esperando o disco, ele pode usar esse tempo ocioso para dar uma tarefa do programa B para o processador. Ao ficar alternando muito, mas muito rápido entre os programas, ele mantém a CPU sempre ocupada e cria para a gente a ilusão de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que a gente pode ter dezenas de janelas abertas sem que o computador trave. Para conseguir organizar essa dança toda, o SO trabalha com um conceito-chave, o processo. Um processo não é só o arquivo do programa que está lá no disco. É a instância ativa, sabe? É o programa em execução, com sua própria memória, seu próprio estado. É a unidade de trabalho que o SO tem que gerenciar. E cada processo desses passa por um ciclo de vida. Ele é criado, que é o estado novo, depois ele entra numa fila para usar o processador, o estado pronto, aí ele tem a sua chance de rodar, que é o em execução, às vezes ele é pausado para esperar alguma coisa, tipo um clique do mouse e vai para o estado em espera, e finalmente ele é concluído, o terminado. O SO é o pastor que guia cada processo por todos esses estados. Ok, se o software está gerenciando dezenas, talvez centenas de processos ao mesmo tempo, isso nos leva direto para o segundo grande desafio, o quebra-cabeça da memória. A pergunta parece simples, mas a solução é bem complexa. Cada um desses processos precisa de um espaço na memória principal para poder viver enquanto está ativo. Como é que o SO organiza essa vizinhança toda sem que um invada o espaço do outro? Uma das primeiras ideias foi simplesmente dar para cada processo um bloco de memória do tamanho exato que ele pedia.
Só que com o tempo, quando os processos terminavam, eles deixavam buracos de vários tamanhos. A memória acabava toda fragmentada, cheia de pedacinhos inúteis que eram pequenos demais para alocar um novo processo. A solução para isso é simplesmente genial e se chama paginação. Em vez de trabalhar com blocos de tamanhos diferentes, o SO divide a memória física inteira em pedaços de tamanho fixo, que são os frames, e faz a mesma coisa com os programas. Divide eles em pedacinhos do mesmo tamanho, as páginas. Agora, as páginas de um programa podem ser colocadas em qualquer frame livre, mesmo que não fiquem uma do lado da outra. E pronto, adeus fragmentação. E essa ideia da paginação leva a gente para uma das revelações mais poderosas da computação. Pensa bem, se um programa é só um conjunto de páginas, será que todas elas precisam estar na memória física ao mesmo tempo para que ele funcione? A resposta é um sonoro não, e é isso que dá origem à memória virtual. O SO cria a ilusão de um espaço de memória gigantesco lá no disco rígido e só carrega para a memória RAM as páginas do programa que são realmente necessárias naquele exato momento. É por isso que a gente consegue rodar programas pesadíssimos, muito maiores do que a nossa memória física. É pura mágica do sistema operacional. No final das contas, depois de ver tudo isso, fica muito claro porque o sistema operacional é, de fato, o herói anônimo de toda a computação moderna. Em resumo, o SO é isso: o gerente, o mediador, o maestro de uma orquestra digital absurdamente complexa que para nós parece funcionar sem esforço nenhum. Desde o malabarismo para manter o processador sempre ocupado, até a genialidade da memória virtual que quebrou as barreiras da física, o SO é a fundação. É o alicerce sobre o qual todo o nosso mundo digital foi construído. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Nesse mundo de internet das coisas, de computação em nuvem, de inteligência artificial, qual será a próxima grande revolução que esses heróis anônimos vão ter que orquestrar? O quebra-cabeça, pelo visto, continua.